Preocupação, né? Os pais, nós pais, eu também, a gente costuma dar várias atividades para os nossos filhos extraescolares, né? E aonde isso vai parar? O que vai ser feito? Fala pra gente um pouquinho sobre isso, doutora. Pois é, Ilse. As agendas apertadas das crianças, né? Hoje em dia isso está muito comum, muitas atividades extras, e com isso o quê? As crianças ficam sobrecarregadas, muitas vezes estressadas, dando até uma continuidade no último programa que eu vim aqui, falei de estresse, né? Bom, enfim. Mas isso aí, a gente costuma lá no consultório dar uma olhada nisso. Às vezes os pais, eles querem o quê? Primeiro, a primeira preocupação dos pais, na verdade, é com o futuro dos filhos. Eu quero que meu filho seja melhor, eu quero que meu filho tenha mais capacidade, eu quero que ele tenha inglês, tenha espanhol, que ele saiba jogar bola, que ele tenha uma desenvoltura melhor que os outros, para que ele sobressaia. E existe a preocupação dos pais que ficam o tempo todo fora de casa, trabalhando, quer dizer, os filhos ficam em casa uma boa parte do tempo ociosos, então o que eu faço? Preencho a agenda desses meus filhos para que eles não fiquem parados e ao mesmo tempo supra a necessidade dos pais que não estão em casa. Quer dizer, eu preencho a agenda toda, 7 horas da noite chega todo mundo junto dentro de casa, não é? E, então são duas preocupações que às vezes Não condizem, não condiz, né? Tá. porque aí você vai simplesmente colocar o seu filho sobrecarregado. Já que você toca nesse assunto, o que a gente, como pai e mãe, tem que fazer para poder administrar essa agência? Qual é o melhor segmento para administrar essa agência? Bom, primeira coisa é você olhar o ritmo do seu filho, conhecer o ritmo dele, né? A criança, ela precisa de brincar, ela precisa de descansar e ela precisa de estudar. Então você tem que primeiramente saber o ritmo do seu filho, para que você possa administrar melhor. Porque atividades extras, elas não podem se tornar obrigação. Essas atividades extras, elas têm que se tornar o quê? Atividades sadias. Prazerosas. Prazerosas. Então, na hora que você for escolher uma atividade para o seu filho, tenha cuidado para ele fazer uma coisa que ele goste de fazer, que isso já ajuda bastante. Ô Marcela, você sabe que você está falando uma coisa que está me remetendo assim, logo que eu coloquei minhas crianças para fazer inglês, elas eram muito novas e uma pessoa falou comigo assim, vai enjoar. E não deu outra. Então, quando a gente sobrecarrega muito, realmente elas acabam, tem que saber a data, a idade certa, tudo direitinho, né? Agora me fala uma coisa, brincar é importante? Muito importante. Quando você priva a criança de brincar, você deixa realmente a agenda dela cheia, ela o quê? Ela deixa de praticar a brincadeira espontânea. Que a brincadeira espontânea é onde ela vai colocar a inteligência dela para funcionar, as fantasias, ela vai ter habilidades emocionais, habilidade mental, prazer, social, né? entendeu? Ela ali vai criar o mundo dela. Então a gente chama isso de brincadeira espontânea. Essa brincadeira espontânea, ela tem que acontecer. Ela não pode ser privada da criança. Então é muito importante, porque quando a criança não brinca, ela vai se tornar um adolescente depois estressado, um adolescente antissocial, um rebelde, entendeu? Porque ele não teve aquela brincadeira. Você lembra das suas brincadeiras quando você era criança? Certeza, até de boleba a gente brincava. Eu falo que eu brinquei de tudo que eu pude brincar. Então hoje eu vejo as crianças hoje, às vezes, não querendo brincar das nossas brincadeiras, que a gente também tem que admitir que hoje as brincadeiras são diferentes. Completamente. Não é? Mas a gente brincava muito. Então hoje você lembra de coisas do passado e morre de rir. Hoje as crianças querem mais computador, quer ficar em frente à televisão, né? É outro tipo de brincadeira. Então os pais têm que estar atentos com isso também. Tá, agora, existe uma idade para agenda extra escolares? Existe uma idade que você fala assim, bom, agora ela pode começar a fazer isso, isso e isso? Olha, não tem uma regra certa para isso, mas a gente estudando e conversando e procurando algumas teorias, até de outros profissionais, eu consigo pensar da seguinte forma, até os 2 anos, eu acredito que criança nenhuma precisa de atividade extra, deixa ela brincar. Né? Até os 2 anos, deixa ela brincar bastante, para desenvolver bastante a inteligência, as fantasias, as habilidades. De 2 a 6 anos, eu acho que aí ela pode ser introduzida uma atividade extra. Eu aposto no esporte para essa idade aí, né? De 6 a 8 anos, ela poderia ter mais uma atividade, talvez aprender um outro idioma, no caso, o inglês, né? De 6 a 8 anos, ela já vai estar um pouco mais grandinha e talvez mais um esporte, 2 atividades, eu acho que seria o ideal.
E depois dos 8 anos, dos 8, eu vale lembrar o seguinte, a escola já começa a apertar. As atividades escolares já começam a ficar um pouco mais, né? Sobrecarregado. Exatamente. Então, os pais têm que lembrar que após os 8 anos de idade, as crianças precisam de ter tempo para lição de casa, ter tempo para estudar, ter tempo para brincar, ter tempo de descansar e ter tempo para atividade extra. É aí que mora o perigo. Nessa idade de 8 anos em diante é quando as crianças começam a ficar